Fala que Deus, o Espírito Santo dá dons. Vamos ver. Agora estou esquecendo. 1 Coríntios 12. A diversidade de dons, lembrei, o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí está, versículo 4, 5 e 6. Isso você estudar detalhadamente. Aconselho a todos vocês pegarem capítulos 12, 13, 14 inteiros de Coríntios. Risquem todos os títulos da Sociedade Bíblica. Assim, ó. Esses títulos aí colocados pela Sociedade Bíblica, entende? Prestam um grande desserviço ao povo de Deus, porque divide os temas no meio que os apóstolos não dividiram. O apóstolo não fez assim: bom, agora eu vou falar sobre as virtudes cristãs, tá, irmão? Virtudes cristãs, ponto número 1. Não. Ele está falando inspirado pelo Espírito Santo continuadamente. E umas coisas são causas de outras. E algumas coisas são consequências de outras. E está tudo interrelacionado. E esses títulozinhos vão fazendo assim, vão alfinetando, né? Vão repartindo a verdade, entende? Em um monte de pedaço, desvinculado. Agora eu vou ler sobre as virtudes cristãs. Não é sobre as virtudes cristãs, tá? É a consequência do que está dito antes aqui, de que eu tenho que ser fiel. Como? Por causa do título, a igreja é levada a dividir todo o texto assim, picado, detalhado. Coríntios 12, 13, 14 é um texto contínuo, correto, que fala do ministério aplicado no funcionamento do corpo da igreja. Porque quando o capítulo 13 de Romanos de Coríntios é uma infelicidade, entende? Aí eu falo o capítulo do amor, entende? Agora vamos falar sobre o amor. 1 Coríntios 13 começa no 1, mas esquece do último capítulo, versículo do capítulo 12, que fala assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Está falando de dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse, é o mesmo texto, não mudou. Ele está falando do amor, entende? Como entre esses dons todos de Coríntios aqui, entende? Como o melhor. Por que o melhor? Porque é o que tem mais poder de alcance, entende? É o que tem mais poder de alcançar pessoas e gente. Eu, se tenho dom de curar, só posso alcançar quem está doente. Meu uso disso é um pouco limitado, entende? Agora, se eu posso amar, se eu tenho dom de profecia, por exemplo, eu sou profeta, ou alguma coisa assim, tá? Sem entrar na discussão dessa coisa toda. Diz que a palavra profética é para os irmãos, e não para os incrédulos. Então eu só atinjo os irmãos. Agora, se eu tenho amor, eu atinjo todos os irmãos e atinjo todos os ímpios. Porque os ímpios vão sentir o que é amor da parte de Deus. É o dom que tem maior alcance, maior profundidade, maior poder de frutificação. Por isso que ele é excelente. Agora, nenhum é indispensável, hein? Paulo fala, nenhum podemos dispensar. Não proibais isso, não dispensa aquilo, não apagueis o espírito e tal. Então, aconselho, 12, 13 e 14. 12 fala dos dons, depois fala como isso se aplica no corpo. E aqui eles mudam de assunto. O corpo de Cristo, não. Aqui é onde você pratica o que está na primeira parte e é na segunda aqui do mesmo texto. Aí 13 continua nos dons. E o 14 inteiro, ele está falando de como os dons funcionam na reunião da igreja. Como utilizar os dons e a capacidade que Deus nos dá dentro da reunião do corpo. Como é que se opera? Então é uma unidade só. Esses infelizes aqui me separam tudo com esses textos aqui indecentes, entende? Então nós temos que tirar, rabiscar, vai rabiscando. Quando você vai lembrar, rabiscando, vai tirando. Vai te ajudar bastante. Entende? Temos visto que o 12 fala dos dons. O 13 fala da motivação do nosso coração para o exercício dos dons. O 14 ordena como exercitá-lo no contexto da igreja, para a edificação dos santos. A motivação do nosso coração deve ser puramente o amor. Amém? Palavra boa, tem uma estrutura dos 3 capítulos. Repete aí. Repete. O 12, 13 e 14, é uma unidade só. O 12 ele fala sobre os dons, E no
sobre a motivação do nosso coração para o exercício dos dons. Alguns acham que o Espírito Santo é servo dele, né? Acham até que tem muitos dons, por ter muitos dons podem governar sobre os outros. Os dons estão a serviço dele, né? E para que os outros o sirvam também, porque ele tem esses dons. E o 13 desfaz tudo isso. O 13 mostra com que motivação no nosso coração devemos exercitar esses dons, que é para a edificação da igreja. É a realidade que mostra no 14. Em que contexto esses dons devem se manifestar? Vindo de um coração puro, né? De um sentimento que transcende, né, o nosso tempo, ele vai até a eternidade, né? Fruto da eternidade e que vai até fruto da eternidade passada e que vai até a eternidade futura, né? Toda obra motivada, o propósito de Deus foi amor puro do Senhor, né? Tá aí, olha, até eu anotei aqui. 12 nós temos descrição dos dons. No 13 temos a motivação. No 4 temos, no 14, contexto onde aplicar, onde praticar. Aí está, tá vendo? Uma visão assim, retilínea, entende? Sucessiva de efeitos e causas. Quando eles colocam esses títulos, problema. 1 Coríntios 12, 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja bem, fala a diversidade de dons, de ministérios e de operações. Fala, diversidade de dons, tá? Refere-se ao Espírito. Diversidade de ministérios ao Senhor Jesus e de operações a Deus. Mas aqui o tema é dons. Nesse capítulo ele fala, mas a manifestação do Espírito é dada para o fim proveitoso. O que são os dons? É a manifestação do Espírito. É quando Deus coloca algo na minha vida e manifesta para abençoar o corpo, ou abençoar algumas pessoas do corpo, ou para abençoar algum incrédulo, entende? Porque Deus quer alcançar, quer dar uma palavra ou fazer alguma coisa com ele. Então aqui temos carisma, aqui temos manifestações de poder, manifestações do mundo espiritual, propriamente dito, tá? Fruto do Espírito, que são esses 9 de Gálatas 5, e os dons, os 9 dons de 1 Coríntios 12, e os que estão no final do capítulo 12 de Romanos, temos que anotar aí. Aqui temos carismas, aqui temos uma palavra, temos um conselho de Deus. Vamos ver Atos 20, 28. Aqui temos o ordenamento completo do nosso ministério, uma palavra diretiva de Paulo para um presbitério. Então, nós aqui somos irmãos que estamos dispostos a abrirmos nossas casas, né, para receber os irmãos e participarmos da obra. Então, essa é uma palavra muito importante. Aqui Paulo está conversando com todo um presbitério, uma igreja madura, não é uma igreja infantil, tem. Leia a carta de Éfeso e vê que é uma carta de um nível excelente, né? É a única carta que não há nenhuma correção nela. Não há aquela fase ali está muito bem. Não há alguma coisa que ele tem que corrigir, pelo contrário, ele fala que é muito com a fé de vocês e tal, tal. Então, uma igreja que vivia um nível de crescimento bom. E ele está conversando com o presbitério dessa igreja. Voltando um pouquinho atrás, hein, nessa passagem agora do 1 Coríntios 12, aí fala que a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Quer dizer, se não tem utilidade, não é dada, ou ela é dada e a partir daí vai depender da pessoa ter essa manifestação para ser útil ou não, ele vai aplicar ou não. Ou ela não é dada quando não há utilidade nela? Não, a manifestação do Espírito é dada para abençoar o corpo. Isso quer dizer que não é de uso próprio meu. Não é dado para meu uso, para minha glorificação, para meu serviço. É dado para o serviço do corpo. Veja bem,
esse trecho de Coríntios 12 tem uma estrutura. A primeira parte toda fala sobre os dons, como é que eles são, como é que eles funcionam, qual parte que eles fazem e tal. Aí de repente parece que ele mudou de assunto, que ele passa a falar do corpo. Todas as relações internas do corpo, os membros do corpo, como é que funciona, tal. Mas ele não mudou de assunto, porque no final do capítulo 12 ele volta a falar novamente de dons. Né? E ele fala, ainda vou falar mais, do mais excelente. Aí que começa o 13, que é realmente a continuação. Então, os dons é dado para um fim útil. O que significa? Para um fim que tem utilidade, para um fim instrumental. Não é para enfeite, né? Não é para diversão minha, não é para diversão da igreja, não é para dar show, é para serviço. Né? O que é dom espiritual? É Deus me capacitando sobrenaturalmente, tá, com coisas que eu não posso fazer por mim mesmo, né, para ajudar, para servir, para abençoar. Então é dado para um fim proveitoso. Ou seja, agora, o dom é dado, mas há muitas pessoas que não usam para um fim proveitoso. Tem pessoas que usam para dar show. Tem. Há irmãos que têm não sei se dom de expulsar demônios, tal, pai, sei lá o que, mas ficam usando isso para dar show. No Rio tem programa na televisão, que filma uma reunião dos irmãos. Aí, orar por demoniado agora. Quem tem problema, vem aqui. Tá. Porque se você não dá uma noite, se você der assombração, vem aqui. Tá. Aí vem um monte de gente. O cara começa a orar e cai um monte de demoniado. Aí ele começa a dar show. Entende? Fica de pé, fica de pé. Agora, mão para trás. Ajoelha, anda de quatro. Grita, tá. É assim, desse jeito. E a câmera de cima. Isso no ar de televisão. Para o Rio de Janeiro inteiro. Entende? Ele fala, deita agora, rola, vira, chama não sei o que, fala isso e tal. Fica dando show. Isso tem, ao vivo assim, na hora, transmitido. Você liga a televisão, tá aquele absurdo lá, entendeu? Os demônios todos se exibindo lá, dando showzinho, entende? Ou seja, tem capacidade de discernir o espírito, tratar com o espírito dos demônios? Tem, mas não está usando com fim proveitoso. Entende? Ele está usando para então o cara vai se exaltando, porque, poxa, nossa, ele tem domínio sobre aquilo e tal. O papai faz um show, entendeu? É uma coisa terrível, uma coisa que depõe contra a igreja. Então o cara tem, mas não usa para um fim proveitoso, para edificação. Há muita gente que Deus deu capacidade profética, entende? Assim, irmãos que sabem compartilhar e pregar com poder. Você sabe que eles cobram para isso? A maioria desse pessoal que você vê na televisão, você sabe que eles cobram cachê para ir no lugar pregar? Por isso que eu não confio em nenhum deles. Entende? Você sabe disso? Você sabe que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, uma certa organização de irmãos lá do Rio queria fazer lá um evento muito grande. Quis trazer Jimmy Swagger para pregar. Teve aquele antes, né? A gente conhecia Jimmy Swagger, né? E sabe qual é o cachê dele? Cachê dele, isso não é despesa, não, isso fora equipe e tal. $100 mil. Eu sei porque meu sogro faz parte da estrutura de direção desse troço. Entende? Ele falou, não dá para trazer o cara, só o cachê dele são $100 mil. Isso é dele, isso é, dinheiro no bolso. Entende? Quer dizer, depois ele fala de João Alves, tem comissão de orçamento e tal. Quem é diferente de quem? E outros mais, não foi só esses que eles quiseram chamar, não. Você sabe que esses caras têm cachê para pregar? Se você quiser que ele tenha um fundo aqui de vocês ali, sabe que eles têm um cachê de fora e equipe. Nesse caso, entende? Eu falo mesmo que eu sou contra a televisão. A igreja não depende da televisão, não precisa de televisão, não precisa de rádio, não precisa de nada dessa porcariada toda. Entende? Porque a igreja primitiva não tinha isso e fez a obra melhor que a igreja faz com tudo isso. Entendeu? E aquilo engana a igreja, porque todo mundo pensa, nós temos 10 milhões de telespectadores, então todo mundo, a obra está sendo feita, tem 10 milhões de pessoas sendo evangelizadas todas as manhãs, que ótimo, entendeu? Ninguém trabalha, a igreja não funciona. Toda vez que o irmão abre um programa na televisão, no rádio, ele mata a igreja, porque cria uma ilusão de obra, porque eu estou contribuindo, e lá, com aquele canal, em vez de eu pregar para 2, 3, nós pregamos para 10 milhões ao mesmo tempo, todos os dias. Que é o nível de audiência daquela emissora ABC, sei lá o que. Entendeu? Então cria uma ilusão de obra, onde uma equipe de profissionais tem de TV, já trabalhei em televisão, sei como funciona, se junta a uma equipe de profissionais de fé, tá? Vamos dizer exatamente isso,
Entende? E aí fazem aquele programa, botam aquilo no ar e criam uma ilusão de que a obra está sendo feita. Quando não está sendo feita, por quê? A obra só é feita quando os irmãos funcionam. Vamos ver isso hoje quando estudamos Efésios 4. Quando os irmãos todos não funcionam, a obra não funciona. Isso tudo que tem é uma ilusão, uma atividade evangélica. Então, esse é um problema. Então, há irmãos que têm muito dom da palavra, entende? Mas não é fim proveitoso. Eles cobram cachê, dinheiro mesmo, que nem artista cobra para se apresentar. E eu conheço muitos caras desses, entende? E eu, quando fiquei sabendo disso, fiquei horrorizado. Já tinha horror por causa de muitas das coisas que a gente sabia, entende? E no caso aí, fiquei sabendo, entende? Vem a proposta do cara. No caso de Jimmy Swagg era um avião fretado, a comitiva dele é 100 pessoas, ele só aceita hotel 5 estrelas, tá? Você quer saber? E todas as vida, e cachê pessoal dele. Isso é o que a Bíblia chama de mercadejador da palavra. Entendeu? Uma coisa ele vive, tá bom, ele tem uma despesa, tá? Lógico, estamos chamando, pagar a despesa, irmão, tudo bem, vamos honrar, irmão, tem que ele me dar alguma coisa, tá ótimo, problema nenhum. Mas ele, para poder sair para pregar, tem que levar uma equipe de 100 e tantas pessoas, que numa fosse 100 irmãos estavam com ele orando, pregando, tá? Não, é técnico, televisão, iluminador. Tá, chega. Eu começo a ficar nervoso, porque eu já lembrei de outro exemplo que vocês conhecem bastante. Vai ver, vamos lá. Trazer um exemplo para a utilidade do dom e o poder e a autoridade, né? Um dos dons é para curar. Atos 9, 36 fala da ressurreição de Dorcas, né? Como Pedro, com autoridade, ele ressuscitou Dorcas pelo poder de Deus. E diz que Dorcas ela era notável entre os discípulos. Ela é uma discípula. Tabita, traduzido quer dizer Dorcas. Já pensou se Pedro tivesse hoje em nossos tempos? Certamente numa reunião grande da congregação seria anunciado que Dorcas, a mulher que ressuscitou, estaria aqui para dar o seu testemunho. Imagina Pedro, né? Entre os irmãos, e no momento assim da apresentação de Dorcas, fecha a porta, Pedro. No ápice da pregação de Pedro, a luz se apaga, gelo seco, né? Para subir aquela fumaça, né? Para dar o toque, o tchan da coisa, e disse: com vocês, Dorcas! É o irmão do Pedro, tchau, tchau, tchau. E Dorcas vem dar o testemunho dela brilhante, que foi lá no céu e que fez um monte de coisas. Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, e que ela veio para a terra com missão. Gente, não foi com essa finalidade que Pedro ressuscitou Dorcas. Pode, mandou teclado, Alexandre. A próxima vez eu chamo Alexandre junto, né? Aí a gente completa aqui a aula do Rio de Janeiro. Aqui diz o seguinte: o 38, o 39, diz assim: Pedro então atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Dorcas foi ressuscitada para servir, amém? Para continuar a obra que ela vinha fazendo, servindo os irmãos. Olha aí a utilidade, o fim proveitoso de cada dom, amém? Motivado sempre por Coríntios 13, o amor. Um dia todos os dons terminarão, mas o amor, ele continuará. Amém? Aleluia. Você entende isso, mas, claro, isso foi um amplificado mesmo, né? Mas é exatamente isso que acontece. Vejam a cena
da cura do paralítico à porta do templo de Jerusalém. Pedro e João subindo e tal, dá-me dinheiro, não tem dinheiro, você quer? Não tenho lembrado mais do que eu tenho quando Jesus está levantando. Ela levantou. Tá? Aí, quem entrou no templo, saltando, correndo, pulando e gritando? Foi Pedro e João? Foi o cara, entendeu? Foi o que recebeu a bênção, que saiu fazendo estardalhaço. Bem, e Pedro e João entraram pela porta principal do templo, né? Não, principal não, só tem uma, né? Aí entraram. Sempre esqueço. Entraram, foram por lado assim, para pegar a lateral e andando, entende? O cara, aquele nosso arceiro lá no meio, no plano dele. Imagina, no templo, né? Todo silêncio, aquele respeito e tal, não sei o que lá. Entra um cara, né, a 1000 por hora lá, né? Tá dando maior vexame lá. Vexame não, se alegrando, vencendo, exaltando e tal. Aí, o cara pergunta, quem fez isso com você? Como é que foi isso e tal? Não, foi aqueles lá, tá lá no canto, tá passando lá, entende? Aí foi todo mundo para Pedro e João. Entende? Né? Cercaram Pedro e João. Quando Pedro e João estavam ali com o paralítico na porta, estavam só os três, né? Porque todo mundo, ninguém ligava para aquele cara, 40 anos estava ali, todo mundo estava careca de conhecer. Pedro falou assim, que ele pediu automático, né? Dá dinheiro, e tal. Ô, fulano, por favor, tá? Eu quero dinheiro. Não, pedindo automático, assim, entende? 40 anos ali pedindo, entende? Pedro fala assim, olha para nós. Tem essa expressão, olha para nós. Aí ele olhou, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Houve a cura. Aí depois todo mundo cerca Pedro e João lá dentro. Entende? Aglomera, entende? Sabe o que Pedro fala? Por que olhais para nós? Como se nós, por nossa própria virtude e poder, tivéssemos feito esse que vós vedes andar. Mas pelo nome de Jesus que vós mataste, este foi estabelecido são agora como vós vedes. Entenderam a relação? Quer dizer, quando estava com o cara ali, ele chamou o cara, olha para nós. Mas quando a multidão toda veio para exaltar Pedro e João, eles saíram fora. Por que olhar para nós? Como se nós, por nossa própria virtude e poder, tivéssemos feito esse ser estabelecido como vós vedes. Mas Jesus, varão aprovado por vós, no meio de vós, com palavras e obras, pelo seu nome se fez esse milagre que agora vós vedes e ouvis, e esse está estabelecendo. Ou seja, hoje em dia, você vê os anúncios de cartazes saudosos, de campanhas, quando passa na televisão, comercial do reverendo, do pregador, não sei o que lá, tal, isso e aquilo, tal. E é ele que está pulando e cantando. Aí você quer milagre e tal, vem aqui, tem que vai estar, não sei o que lá e tal. Entende? Na Bíblia é o contrário. É quem recebe que faz a propaganda. Não é quem faz. Quem faz diz, por que vocês estão olhando para mim? Tem que olhar para ele. Pedro e João, intencionalmente, eles saíram do templo. Entendeu? Então hoje funciona assim. Hoje a televisão funciona assim. Entende? Chega desse assunto. Porque tem muito brasileiro que vocês veem na televisão aí fazendo a mesma coisa. Entendeu? Vocês vão conhecer, se vocês forem andar na cintura dentro dele, vocês vão ver o que tem lá dentro. Coisas horríveis. Então tudo na televisão com cara espiritual. Até aparecendo uma CPI. Está lá na CPI, cheio de pastor lá. Pastor, filho de pastor, filho lá, tá um monte de evangélico lá, safado. Eu vou dizer publicamente que está no jornal. Tem Matheus Jensen, que é um dos piores corruptos do governo nacional. Ele é o dono da Rádio Mundial. Entende? Da gravadora, eu não sei se é boa ou não, uma dessas grandes gravadoras aí, que grava esse monte de picareta que ganha dinheiro com dinheiro, ele diz que é evangélico, entendeu? Eu conheço essa turma toda porque gravei essa turma, já tive festival, já fiz, já promovi, já participei da organização, conheço essa, entende? É tudo um bando de salafrário. E esse Matheus Jensen é dono da maior rádio evangélica do Brasil, transmite as curtas para o mundo inteiro, fica em Curitiba, Rádio Mundial. E esse safado, entende? Está lá na bancada evangélica do Congresso, lá dando escândalo lá. Está em todos os jornais aí. Matheus Jensen, tem um monte, quem conhece, tem dezenas de vídeos gravados com a carona dele lá, sem vergonha.
responsabilidade. Ele fala assim: conselho de Deus, eu hoje estou limpo do sangue de vocês. Está usando a expressão de Jeremias, né? Hoje eu estou isento de responsabilidade a mais para com vocês. Por quê? Porque eu fiz uma obra completa. E essa obra completa, como ele chamou? Eu vos anunciei todo o conselho de Deus. A outra tradução fala desígnio de Deus, tá? A tradução correta é conselho. Por quê? Lembra que Isaías 9 fala: e o seu nome será Deus forte para a eternidade, conselheiro. Então, ou seja, o Senhor é o conselheiro. Então ele tem conselhos para nos dar. Quem sabe põe 2 cadeiras e fecha a passagem aí não passa mais. Então, vamos voltar para cá. Aí, conselheiro. Então ele tem conselhos para nos dar. O que é um conselho? Eu vim aqui queria pedir um conselho para o irmão. Uma orientação, uma instrução, uma orientação para a vida. Então Deus tem uma orientação de como se vive bem e de como se edifica a igreja. Certo? Então isso Paulo fala assim: quando ele chegava numa cidade, ele comunicava esse conselho de Deus. Paulo passou 2 anos em Éfeso, diz os capítulos anteriores. Então em 2 anos ele pôde compartilhar todo. Então, ou seja, o conselho de Deus não é uma coisa infinita. Não é a Bíblia de capa a capa. Ele tem começo, tem meio e tem fim. Porque em 2 anos Paulo pôde comunicar todo de maneira completa. Então nós temos que saber o que é o conselho de Deus, o que contém o conselho de Deus e comunicar aos novos. Então, e ele fala também da sã doutrina em Tito 2, a orientação prática para a vida diária. Então, são as 2 coisas que formam o conselho de Deus. Depois nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Então aqui nós temos, na mesma linha, dons, fruto, fundamentos da fé e sã doutrina. O conselho de Deus é formado por 2 coisas: fundamentos da fé, Hebreus 6, e a sã doutrina, Tito 2, tá? Lá Tito 2, quando fala da sã doutrina, fala orientação prática para a vida, em todos os níveis. Chegou a hora do recreio agora. Né? Então, sã doutrina, Tito 2, todo o capítulo. Né? Digo aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, as irmãs mais idosas assim. Ensine as irmãs mais novas isso, assim. Com relação aos moços, ensina isso. Com relação às moças, não ensina nada. Não é que elas aprendam com as irmãs mais velhas. Não. E depois com aqueles que trabalham, entende? É assim que está lá, entende? Tal, entende? Porque não dá. Um rapaz solteiro, começa a cuidar de uma irmã solteira. Aí, né, tal, conversa vai, conversa bem, abre o coração daqui, abre o coração de lá, entende? Vai pisar na borracha mesmo, entende? Vai escorregar no tomate, não tem, não tem jeito. Paulo é prudente, Timóteo, cuidado, com as moças, cuidado, sinal vermelho, entende? Manda elas aprender com as irmãs mais velhas, tá, entende? Te cuide, meu filho, tal. Então, ou seja, ali ele estabelece toda a orientação básica para a vida, que é essa doutrina. Ele fala: tu, pois, meu filho, ensina aquilo que convém a sã doutrina. Agora, sã doutrina não é, entende, teologia. Não é, entende, a teologia filosófica. Não é doutrina filosófica. Não é vamos falar sobre tal negócio. Vamos passar 15 dias estudando. Não é isso. Ele fala que doutrina é ensino para a vida diária. Lógico, doutrina quer dizer ensino. Isso aqui tudo é doutrina, no sentido de que é ensino. Estou comunicando uma verdade. Mas não doutrina escolástica, doutrina esquemática. Não como estudar doutrina pela doutrina. Vamos orientar os irmãos a ter uma vida fundamentada na fé. Ou seja, que tenha consistência espiritual. E que tenha uma sã doutrina, que tenha uma vida santa. Tá? Então, orientação para áreas básicas da vida. O que colocaríamos debaixo dessa doutrina? As 5, 6 áreas da vida. Anota aí. Vocês já sabem isso, né? Qual a área mais importante da Bíblia? Para arrumar em 1